Fala galera, beleza? Hoje vamos falar sobre algas e plantas sem sementes. Segura aí que a aula vai começar! Então galera, como a gente já falou antes na vinheta, né? Vamos falar sobre algas e plantas sem sementes. Por quê? Vamos lá. As algas, né? Vamos falar sobre as algas um pouco aqui, antes de eu começar a ler o livro. O seguinte, as algas, elas são plantas, né? Vamos dizer assim, primitivas. Elas que deram origem às plantas que a gente conhece hoje. Ou seja, a gente vai ver o porquê, né? Ali a gente vai ver a evolução de cada uma para a gente entender até onde eu quero que vocês entendam. Alguns alunos do ano passado estudaram comigo um pouquinho sobre isso. De algas, plantas vasculares, não vasculares e tal. Então, aquilo foi um resumo, mais ou menos, né? Então, agora que a gente vai pegar mais firme aqui, beleza? Então, vou sumir aí e vocês só vão escutar a minha voz, beleza? Então, bora lá? Bora lá. Então, vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre as algas. Algas. As algas são seres eucariontes, que podem ser unicelulares, ou seja, uma célula, ou pluricelulares, várias células. Todas são autotróficas fotossintetizantes, ou seja, elas produzem seu próprio alimento. Quando a gente fala fotossintetizantes, é o que é? Ela tem o que? Ela consegue converter luz solar e faz o seu próprio alimento. Beleza, galera? Né? Ou seja, produzem o próprio alimento por fotossíntese. Eu acabei de dizer isso agora. Elas têm clorofila, que a planta tem, pigmento verde, envolvido no processo de fotossíntese. Mas também pode ter outros pigmentos responsáveis pela sua variação de cor. Galera, tem algas que elas são azuis, vermelhas, né? As verdes são as naturais, tem amarela e varia por cores. As algas também apresentam grande diversidade de aparências e tamanhos. Ou seja, ela tem de pequenininha, né? De pequenas coisas até monstruosas, né? Vamos lá, falamos um pouquinho aqui, ó. O corpo das algas pluricelulares é formado por um talo cuja estrutura lembra parte de uma planta, ou seja, ela é bem primitiva, entendeu? Uma coisa bem primitiva das nossas plantas que nós conhecemos da parte terrestre, né? Aqui. Como se fosse plantas aquáticas, né? Vamos dizer assim, né? Que antigamente a galera pensava que era planta aquática, entendeu? Eram plantas lá, mas com os estudos e tudo mais, eles viram que não eram dessa forma. Vamos lá. O corpo das algas pluricelulares são formados por um talo, cujas estruturas lembram parte de plantas, como caule e folha. Esse talo, no entanto, não é constituído por órgãos ou tecido verdadeiros, como o caso da maioria das plantas. A maioria das espécies de algas e marinhas é marinha ou água doce, né? Mas algumas se desenvolvem em ambientes terrestres úmidos, sejam unicelulares, sejam pluricelulares. As algas podem se reproduzir de forma assexuada e sexuada. Então, galera, o vídeo que eu falei que ia colocar agora, né, explicando a reprodução, as reproduções, vai ser os vídeos de link, que eu vou colocar os links junto com a aula, ok, galera? Vejo lá que vai ser legal. Então, galera, vamos falar sobre a evolução de plantas.
para quem conhece, sabe que eu gosto muito de plantas, né? Então, bora lá entender um pouquinho disso aqui? Vamos lá, então. Evolução das plantas. Os biólogos acreditam que as plantas tiveram origem em um grupo de algas verdes que passou, né, a se desenvolver no ambiente terrestre, quando eu contei lá no começo da aula, né? Cerca de 500 milhões de anos. Ao longo do tempo, várias características se estabeleceram e estão presentes até hoje em muitos grupos de plantas. Em geral, essas características têm relação com a adaptação das plantas em ambiente terrestre, ou seja, a vida fora da água. A seguir, veja detalhes sobre algumas características, né, dessas plantas. Ou seja, galera, as plantas vieram, né, os biólogos acreditam, tudo indica, né, praticamente indica, tudo indica que as plantas vieram dessas algas verdes. Ou seja, as características primitivas, né, que essas algas apresentam, como clorofila, que é a base principal para isso tudo acontecer, aconteceu que as plantas saíram da água, né? Eu falei assim, professor, mas ela saiu andando. Não. Um esporo ficou fora ali da água, alguma coisa. Alguma coisa sem germinar, ou a alga em si, ela ficou exposta, né, ao sol ali, aquela parte secou, alguma coisa aconteceu. Desculpa, galera. Alguma coisa aconteceu pra lá e pra cá, né? Porque tem que dar em consideração que 500 milhões de anos atrás não era do jeito que a gente conhece hoje o planeta, né? Então tem muitas variantes nessa situação. Então vamos lá entender algumas coisas que aconteceram ao longo do tempo que a gente pode chamar as nossas plantas de plantas, né? Vamos lá. Ó, os vasos condutores. Os vasos condutores surgiram com as pteridófiras. A gente vai estudar ela aí. Esses vasos permitem às plantas distribuírem água, sais minerais e alimento por todo o corpo, forma de eficiente e rápida, como se fosse o quê? As nossas veias, né? O xilema e o floema. A gente vai entender mais um pouquinho isso aí, né? Ela também surgiu o embrião, ó. Uma das características que define as plantas das algas é um embrião, que as plantas se desenvolvem inicialmente em interior do órgão reprodutor feminino onde recebe o alimento. Ou seja, tem um embrião, né? Surgiu as raízes, né? Surgiu as raízes para ficar fixada ali, pegar os nutrientes e tal, levar para os vasos condutores e tudo mais. Ou seja, tudo essas características, vasos condutores, embrião, raízes, difere das algas, entendeu? As algas não têm essas coisas, entendeu? Ela não tem. Beleza, galera? Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre os grupos de plantas. Talvez alguém lembre desse grupo de plantas que estudamos ano passado, né? A gente estudou um pouquinho sobre isso aqui. Bora lá. Grupo de plantas. De acordo com a ausência e a presença de determinadas características, as plantas são classificadas de acordo, né, em 4 grupos. Esses 4 grupos. As briófitas, que são o grupo dos musgos. Pteridófiras são os grupos das samambaias. Gimnospermas, que são dos pinheiros. E as angiospermas, que são das árvores frutíferas, ipês, roseiras, né? As angiospermas é onde que a gente conhece praticamente todas as plantas que são frutíferas. Todas que são frutíferas são angiospermas. Aquela jaqueira, né, bonita, linda, é uma angiosperma. Aquela manga, bonita, é angiosperma. Beleza, galera? Mas isso aí a gente vai estudar só na próxima aula. Vamos falar hoje sobre plantas, né, mais primitivas um pouco. Vamos falar sobre biófitas e pteridófiras. Então vamos lá, galera, falar sobre briófitas.
Briófitas, vamos lá. As briófitas são plantas avasculares, ou seja, não possuem vasos condutores de seivas. Essa é a principal característica da briófita. Ou seja, o musgo, aquele musgozinho, ele fica colado ali onde cai muita água e tudo mais. Por quê? Ele não tem vasos condutores. Ou seja, ele precisa de muita água, ele precisa de água. Todo ser precisa de água. Então ele não é diferente, ele é um ser visto, então ele precisa de água. Ou seja, ele precisa de quê? Ficar num lugar que tem água. Como ele não tem esses vasos condutores, ele faz o quê? Ele fica fazendo essa troca, né? Essa troca, como eu vou dizer, ele fica fazendo essa troca, né? Por suas células mesmo. Ela passa por célula em célula, essa água e tudo mais. Está até escrito em algum lugar aqui, que eu não me lembro aqui. As plantas vasculares podem ultrapassar em alguns centímetros de altura, por movimento, blá 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 blá. Fala aqui, ó. Aqui, ó. A absorção da água e sais minerais pode ser realizada por qualquer parte do organismo. Olha, e a distribuição ocorre diretamente de uma célula a outra. Olha que bacana! Ela faz isso. Ou seja, ela não possui um vaso condutor. Aqui do lado vocês podem ver, vou passar o mouse agora. Ó, o mouse. Aqui tá, ó, o rizoide, que são, né, como se fosse uma raiz, como o rizoide, é uma raiz bem primitiva, né? Os filídeos, que são essas folhas, vamos dizer, uma folha bem primitiva, e um caulídeo, que são onde está o caule que está ligado à folha, entendeu? Ela passa nem de centímetrozinhos bem pequenas, essas plantas, né, as briófitas, que são os musgos, né, aqueles musgozinhos que a gente vê. Então lá dentro tem um monte disso aqui, ó, um monte disso aqui, coisa mais bonitinha que tem. Para quem já pegou, já olhou de verdade, é isso aí, né? Aqui, ó, as briófitas são plantas pequenas de porte, né? Ultrapassam alguns centímetros de altura, comprimento geral, ocupam ambientes úmidos e sombreados. Como já tinha dito, como ela não possui isso, né? Como não possui uma característica dela principal, é isso aí, né? Ela é avascular. Como todo ser vivo se reproduz, então não é diferente que ela também se reproduz. Ou seja, irei colocar um vídeo para explicar um pouquinho melhor isso aí, porque vou ficar falando aqui, vocês não vão entender. Talvez um vídeo vai esclarecer melhor a ideia de vocês. Beleza, galera? E isso aqui, ó. Ó como é que é a reprodução. Tem dois, né? São dois indivíduos, um macho e uma fêmea. E tem todo esse processo aí, ó. Esse processo vai ser melhor explicado num outro vídeo, né? Não vou botar um outro vídeo não, na sequência agora, beleza? Então, galera, o vídeo que eu falei que ia colocar agora, né, explicando a reprodução, as reproduções, vai ser os vídeos de link, que eu vou colocar os links junto com a aula, ok, galera? Vejo lá que vai ser legal. Então, galera, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as pteridófilas, né? Mas antes eu vou fazer uma recapitular com vocês aqui a evolução das plantas, né? Tá aqui uma imagem, né? Vocês estão vendo aí a imagem, bonitinha, na moralzinha. Deixa eu só aumentar um pouco ela. Ih, rapaz, pera aí. Eu quero só aumentar ela. Aí, aqui, não sei nem como é que tira aqui. Tá aqui, ó. As algas verdes ancestrais. Olha que legal, ó. Surge um embrião multicelular, quigônio e tal, que surge as briófitas, que são os musgos e tudo mais. Que aí surge o quê? Os caules, folhas, seivas, né? Tudo bonitinho, né? Diferente das briófitas. Aí surge as pteridófitas, que são as samambaias. Essas aqui, ó, que são sementes e tudo mais, isso aí é para a próxima aula. Vamos só focar nesses três grupos aqui que a gente falou sobre algas, briófitas e pteridófitas. Agora vamos falar sobre as pteridófitas. Ou seja, galera, essa é uma
evolução, né, das plantas. Claro que isso não aconteceu num dia para noite, né? É bem devagar, isso vou levando tempo em tempo pra gente achar, né, as angiospermas. Mas vamos focar hoje só nas pteridófilas, no caso, agora nesse momento, pteridófilas, beleza? Para fazer uma recapitulação, algas verdes ancestrais, briófitas e pteridófilas. Vamos falar sobre pteridófilas agora, beleza, galera? Vamos lá. Vamos lá, galera! Acorda, galera! As pteridófilas são chamadas de plantas vasculares porque apresentam um sistema interno de vasos condutores que transportam águas e nutrientes entre vários órgãos da planta. Esse sistema de vasos possibilita que a pteridófila atinja tamanhos maiores do que os alcançados pela briófita, ou seja, a briófita é pequenininha também porque para ela não ficar o quê? Muito grande e perder muita água, porque depois a gente vai entender um pouquinho que isso também perde água e tal, tem um trâmite todo aí. Ou seja, como ela não tem esse sistema vascular, a briófita, ela também tem o seu tamanho muito pequenininho. Ok? Beleza? Já as pteridófilas, ela já tem esse sistema vascular, ou seja, ela já tem um vaso condutor, tem vasos condutores para passar água e a seiva elaborada, os sais minerais e tudo mais. Ok? Os vasos condutores estão presentes em todos os órgãos da planta, por isso as pteridófilas possuem raízes, caules e folhas verdadeiras. Ok? Como todo ser vivo se reproduz, né? Tem aqui a sua reprodução, ou seja, aquele viewzinho maroto para você entender essa reprodução da pteridófila. Então, galera, o vídeo que eu falei que ia colocar agora, né, explicando a reprodução, as reproduções, vai ser os vídeos de link, que eu vou colocar os links junto com a aula, ok, galera? Vejo lá que vai ser legal. Então, galera, a nossa videoaula acabou de acabar, mas temos exercícios para continuar a nossa aula. Então, corre lá que tem link, faça tudo bonitinho e é isso aí, galera. Até mais. Beijo, até mais.